Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender a concatenar strings. Dê uma olhada neste programa aqui abaixo. Nós temos a variável do tipo string, o nome da variável é nome. Solicitamos ao usuário que informasse o nome. Na verdade, fizemos a leitura do nome direto, não cheguei a pedir para o usuário, é só um programa de teste. Estou imprimindo aqui olá, um espaço e o nome que o usuário informou, seguido de exclamação. Se ao invés de imprimir a mensagem, fosse pedido para criar uma nova string contendo a mensagem. Por exemplo, se ao invés de imprimir essa mensagem, eu fosse retorná-la em uma subrotina. Então, eu teria que retornar uma string contendo a mensagem completa, o olá e o nome formado pelo usuário. Como que ficaria? Que modificações nós teríamos que fazer? Bom, pelo que nós aprendemos até o momento, ainda não dá para fazer esse programa. Nós podemos tentar alguma coisa que ficaria mais ou menos assim. Calma, não precisa se preocupar, porque mais para frente eu vou explicar que dá para fazer de uma forma mais simples, mas por enquanto eu estou tentando usar aquilo que vocês já conhecem. Então, nós temos aqui um string, olá é o nome da minha variável, recebe olá e um espaço. Eu criei, então, um vetor de caracteres. Instanciei esse meu vetor aqui com nome.len mais 5. O que é 5? 1, 2, 3, 4, 5. 5 caracteres além do nome. Então, eu estou criando um vetor de caracteres com o tamanho do nome informado pelo usuário, mais 5 caracteres para eu colocar os outros caracteres que eu quero concatenar, o olá, o espaço e a exclamação. Criado esse vetor, eu vou passar para esse meu vetor auxiliar aqui todos os caracteres da minha string olá. Então, esse vetor aqui vai ficar com OLA espaço, E depois eu faço um outro for, agora percorrendo a minha string nome. E aí, no meu vetor auxiliar, eu vou colocar cada um dos caracteres da variável nome. Só que para eu fazer isso e não substituir o olá, que eu já armazenei aqui, eu vou colocar aqui o índice como sendo o i, então o primeiro índice é 0, mais olá.len. Olá.len é 1, 2, 3, 4 caracteres. E o caractere da posição 4 seria o 0, 1, 2, 3, seria o quarto, o próximo após o espaço. Então, por isso que eu coloquei o olá.len mais o i, que ele vai colocar o nome aqui no nosso vetor auxiliar, ele vai colocar o nome à frente do olá. Por último, na última posição do meu vetor auxiliar, eu coloco o caractere exclamação. E aí, eu crio aqui uma string mensagem, e essa parte aqui talvez você não tenha visto ainda. Eu estou instanciando uma nova string e passando aqui para o construtor da minha classe string o vetor aux, o meu vetor de caracteres. Então, uma das formas de eu criar uma string é instanciar a string passando um vetor de caracteres para ela. O que esse new string aqui vai fazer? Vai me retornar uma string, ele vai instanciar uma string e essa string vai conter exatamente esses caracteres aqui. Ok? Então, minha string mensagem agora recebeu esse new string aux, então esses caracteres que estavam antes separados ali no meu vetor vão passar a ser uma nova string, que é a minha string mensagem. Olha isso daqui. Isso daqui é uma função que concatena duas strings. Então, ela vai retornar uma string e ela vai receber aqui a string à esquerda
e a string à direita. Cria o meu vetor de caracteres como sendo o tamanho da minha string à esquerda mais o tamanho da minha string direita. Este é o tamanho do meu vetor de caracteres. Percorre a minha string esquerda, passando todos os caracteres dela para a minha variável auxiliar. Depois percorre toda a minha string direita, colocando aqui, então, cada um dos seus caracteres aqui no meu vetor auxiliar, obviamente, à frente dos caracteres da esquerda. Então, eu uso aqui o esquerda.len e aí o i vai incrementando para que esses caracteres, então, fiquem à direita dos caracteres que estavam à esquerda neste meu vetor. E depois eu retorno um new string e passo aqui esse meu vetor por parâmetro. Essa é uma das formas de concatenar strings. Apesar de não ser a mais simples, ela funciona. E exceto esta última linha aqui, todo o restante é conteúdo que vocês já viram. Vamos ver essa função sendo chamada, como seria? Então vamos lá, vamos considerar ali embaixo. A esquerda vale teste e um espaço. E direita vale isso. Esses são os parâmetros que eu recebi aqui. Ó. Esquerda vale teste e o direita então vale isso. Lá embaixo eu tenho o meu vetor auxiliar. O vetor auxiliar, o tamanho dele é o tamanho da esquerda mais o tamanho da direita, que eu quero criar um vetor que caiba todos os caracteres de ASCII e todos os caracteres de DIR. Está criado ali embaixo também. Ao término desse for, eu terei preenchido o meu vetor aux com teste, que é o conteúdo da minha variável ASCII, da minha string ASCII. Ao término desse outro for, eu terei preenchido o isso, que é o conteúdo da minha string dir. Por fim, eu vou retornar uma nova string passando esse vetor de caracteres. Então, vai ser criada a string teste isso, que concatena todos esses caracteres aqui para a gente. Ok? Bom, existe uma forma bem mais fácil de concatenar strings. E para isso, você pode utilizar o operador mais. Esse operador aqui, ele vai retornar uma nova string contendo a concatenação dos dois operandos, do operando da esquerda, então, e do operando da direita. Esses dois serão concatenados. Então, aquele nosso exemplo fica bem mais simples. Nós temos aqui string nome, fizemos a leitura do nome, e a nossa string mensagem vai ser a string olá, concatenada com a string nome, concatenada com a string exclamação. Se você quisesse deixar um char aqui, ou seja, substituir isso daqui por aspas simples, também é possível concatenar string com char, ok? Então, dessa forma aqui, ela é bem mais simples. Note que este operador aqui é como se essa string aqui fosse a string ASCII, essa daqui fosse a string dir daquela nossa função, então ele vai juntar essas duas aqui, criando uma string, e depois o olá junto ao nome aqui, vamos supor se o nome for Camilo, então vai ficar olá Camilo, e depois o olá Camilo vai ser concatenado com o ponto de exclamação. Exemplo de utilização do operador mais para concatenar strings. Aqui, na verdade, eu já até mostrei que você pode usar o mais igual. Essa daqui é uma função que retorna uma string, né? O nome dela é maiúsculas, e ela recebe aqui uma string que eu chamei de texto. Qual o objetivo? Vai ser retornar texto convertido para maiúsculas. Ele não pode converter a própria string texto, ele vai retornar uma nova string. Então, nós temos aqui string hat, recebe abre e fecha chaves. Isso daqui é uma string vazia, sem conteúdo.
e eu estou inicializando então a minha variável hat, que é a variável que eu vou retornar com a minha string depois. For int i recebe 0 e menor que texto.len++, esse for é para percorrer a minha string, e aí eu vou testar se o meu caractere na posição i é um caractere, é uma letra minúscula. Se for uma letra minúscula, hat mais igual, o que é o mais igual? Hat recebe hat mais, ou seja, hat recebe ele mesmo mais. Eu estou concatenando hat com isso daqui e vou atribuir a variável hat. Então, hat vai receber ele mesmo, que é nada, concatenado com convert to char, texto índice i, menos a mais a. Então, converti este caractere para uma letra maiúscula e estou concatenando em hat. Se não for uma letra minúscula, eu retorno, na verdade, eu concateno a própria letra aqui na minha variável hat. Executando, então, nós temos hat, a string vazia, texto teria sido passado teste por parâmetro aqui para a gente. E aí, for int i recebe 0 e menor que texto.len++, vamos entrar e conferir se o caractere da posição i é uma letra minúscula. Não, porque o i recebe 0, o caractere é esse t aqui, né? Como não é uma letra minúscula, nós vamos para o else. Então, o hat vai receber o quê? A string vazia, que era o valor dele, ó, mais o caractere da posição i, que é o caractere 0 do nosso texto. Então, o hat passou a apontar para essa string t. Note que toda vez que eu utilizo o mais, ele não está mudando a minha string original, e sim criando uma nova string, pois as strings em C# são imutáveis. O próximo i é uma letra minúscula, então eu vou converter, e aí ele criou novamente uma outra string. Próximo i, letra minúscula, converti, mais uma string. Mais uma string. Por fim, mais uma string teste. Falhou o for, eu vou retornar hat. O que está sendo retornado por hat? A string teste. Okay? Hat, né, vale teste. Só que se você notar bem, nós temos para uma string aqui com 5 e apenas 5 caracteres, nós tivemos que inicializar essa string, hat, depois substituir por t, por te, por tes, test e test. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 strings para os nossos 5 caracteres, sendo que a primeira tinha tamanho vazio, a segunda tamanho 1, a terceira está armazenando aqui 2 caracteres, a quarta armazenando 3, a quinta 4 e a sexta 5 caracteres. Isso daqui, em memória, não é muito performático. Então, se você tiver que concatenar um texto muito grande, o desempenho desse algoritmo não vai ser tão interessante, tá? E para você não ficar, então, desperdiçando memória à toa, ao criar e ficar criando várias e várias vezes uma mesma string, que nós temos o string builder. Então, o string builder ele vai ser usado para repetidas modificações ou para repetidas concatenações em strings. Se você tem que modificar muito uma string ou se você tem que concatenar uma string e essa concatenação vai ser uma concatenação de muitos caracteres ou de muitas strings, porque você pode concatenar um caractere por vez ou uma string por vez, né, a uma outra string. Então, se você tiver uma situação dessa, você pode usar o string builder para ganhar em desempenho. Só que para usar o string builder, isso te exige a importação. Você precisa colocar esta linha aqui, né? Você está acostumado lá na primeira linha do seu programa ter o using system, porque você utiliza lá a classe console, algumas classes que você utiliza que estão na DLL system.
Só que o String Builder, a classe String Builder, não está nessa DLL System. Então você precisa, na linha de baixo, colocar using system.text, ponto e vírgula. Agora você já consegue utilizar a String Builder no seu projeto. Aquela nossa função, então, agora adaptada para usar String Builder, né? Ela receberia texto, e aí nós instanciamos aqui, hatch vai passar a ser um new String Builder, ok? Então, hatch passa a ser um new String Builder, instanciamos aqui um String Builder, forint i recebe 0 e menor do que texto.len, nós vamos checar se o caractere da posição i é uma letra minúscula. Se for, aqui muda, ó. Nós vamos dar um rect.append. Isso daqui é um procedimento onde eu passo o caractere ou a string que eu quero que fique guardado em hatch. Então, o hatch vai armazenar esses caracteres ou essas strings para depois concatenar de uma única vez. Então, se é uma letra minúscula, eu mando ele guardar esse caractere ali, adicionar esse caractere na minha coleção, convertendo ele para maiúscula. Se não for, eu mando adicionar o próprio caractere. E no final, eu retorno hatch.toString. ToString é uma função que vai me retornar uma string, a string representada por esse String Builder aqui. Então, quando eu chamar o ToString, é que vai ser, de fato, concatenado os caracteres ou as strings que eu tiver armazenado no meu String Builder. Exemplo de execução, então nós começamos ali com o texto valendo teste, foi feita a chamada, então passando o texto aqui para teste, instanciamos o nosso String Builder, no início ele está vazio, e aí for i recebe 0, vamos para o primeiro caractere, texto índice i, que é o T, ele não é uma letra minúscula, então ele cai aqui e manda adicionar no nosso String Builder o caractere T. Próximo caractere, ele vai entrar aqui e vai mandar adicionar, convertendo para maiúscula, o caractere E. Então, agora o nosso String Builder já é TE. Ele tem uma coleção de caracteres ou strings que ele pode ter aqui também. Tá? No nosso caso, coleção de caracteres. E aí, ao término desse for, o meu String Builder vai estar assim, ó, TESTE. Note que eu estou guardando simplesmente os caracteres aqui dentro do meu String Builder. No final, eu chamo o return, hatch.toString. Na hora que eu chamo essa função toString, ela vai me retornar uma string. E como que ela faz para retornar essa string? Ela concatena todos esses caracteres e me retorna a string. Então, vai me retornar a string teste. Por essa aula é só isso mesmo. Até a próxima aula.